Glória a Deus. Salve a igreja com graça e paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos a abrirem na carta de Efésios, capítulo 5, somente o versículo 14. Obrigado. Efésios 5, versículo 14. Como o pastor Cleiton falou, nós estamos na semana de crescendo no avivamento e na renovação espiritual. Amém? Todos encontraram? Amém? Para todos terminarem de folhear. Amém? Efésios, capítulo 5, versículo 14. Louvado seja o santo nome do Senhor. Tenham toda a liberdade de glorificarem o nome do Senhor. Amém? Só Ele é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda adoração. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Somente até aqui. Nós formos analisar a carta de Efésios, desde o primeiro capítulo, nós vemos que Paulo, ele vem apresentando como é aquela época dessa igreja, naquele tempo. E ali a gente vê que Paulo, ele começa falando, lembrando aos cristãos daquela época, e essa lembrança se enquadra a nós hoje também, do grande privilégio que o cristão teve de ter sido escolhido pelo próprio Deus. Além disso, ele também lembra de onde Deus nos tirou, das trevas para a sua maravilhosa luz, da morte para a vida. Ele ainda continua a nos lembrar também de o que a cruz fez conosco, a unidade que a cruz de Cristo traz para as nossas vidas com Deus. Ele nos religa novamente ao Senhor, que nós estávamos desligados pelo pecado, e através da cruz de Cristo nós fomos novamente ligados ao Senhor. E nos lembra que devemos também viver na unidade da fé, com a Trindade e com os nossos irmãos. Ele nos lembra de como nós devemos andar em união uns com os outros e com o próprio Deus. E também ele faz uma exortação a que vivamos uma vida de santidade. E hoje na EBD nós aprendemos sobre a ética da santidade. Como é importante nós aprendermos estas lições para que nós lá fora possamos realmente estar vivendo um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro. E nós possamos estar demonstrando a imagem de Cristo através das nossas ações. E aqui no capítulo 5, ele vem começando a falar sobre os frutos da luz e as obras das trevas. Ele começa a falar de como naquela época aquela nação estava corrompida, aquela nação estava completamente fora dos princípios de Deus, como o mal estava tentando engolir o bem, como as trevas estavam tentando sobrepor a luz naquela época. E se nós trazermos para os nossos tempos de hoje, está acontecendo a mesma coisa. Muitas leis estão tentando ser aprovadas, tentando inibir a ação da igreja no nosso século. E tantas homofobias, como dizem, né? Que tentam calar a boca do cristão na nossa sociedade. E nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos viver a palavra do Senhor verdadeiramente. Nós precisamos mostrar a diferença entre ser cristão, viver na luz, e aqueles que não são cristãos, que ainda vivem nas trevas. Nós precisamos ser um referencial onde quer que nós estamos. E então, o apóstolo Paulo, ele olha para aquela igreja, em meio a esta sociedade totalmente corrompida, e o que ele vê? Ele vê um povo em estado de profunda letargia.
e inércia espiritual. Ele vê um povo que não responde mais aos estímulos da palavra do Senhor. Ele vê um povo inerte que resiste à mudança necessária na caminhada cristã. Ele vê um povo que ouve a palavra do Senhor por um ouvido e sai no outro. Ele vê um povo que não quer ser transformado pela palavra do Senhor. Um exemplo muito claro de uma igreja que anda em letargia, anda em inércia, é, por exemplo, que em muitos templos, na hora que você está cultuando a Deus, as conversas paralelas, como tem crescido no meio do povo cristão. Eles estão alheios ao que está sendo ensinado, eles estão alheios ao que tem sido ministrado. Eles estão apáticos, eles estão letárgicos, eles estão inertes. Nós não podemos ser assim, nós não somos assim. Amém, irmãos? Nós, quando viemos aqui, nós viemos realmente para aprendermos o que o Senhor tem a nos ensinar. Amém? Então, o apóstolo Paulo, como ele já havia alertado lá em Romanos, sabendo que o tempo está próximo, sabendo que o grande dia do Senhor se aproxima, lá em Romanos 3, versículo 11, ele faz um alerta. E digo a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então ele chega aqui nesse versículo e nos desperta novamente e diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Como nós estamos, irmãos, hoje? Nós estamos letárgicos, não estamos correspondendo mais ao estímulo da palavra, nós estamos inertes, nós não estamos aceitando a correção que o Senhor nos dá, seja no nosso quarto secreto, seja durante as ministrações, nós estamos resistindo ao tratamento de Deus em nossas vidas, ou nós temos suprido esse aprendizado, levado para as nossas casas, olhado no espelho, olhado para nós mesmos e perguntando para nós mesmos: eu estou sendo um cristão? Eu estou vivendo a palavra do Senhor? Essa palavra de hoje é para mim? Eu tenho que ser mudado pela palavra que eu ouvi hoje? Eu preciso mudar alguma coisa para que eu possa me enquadrar nessa palavra que eu ouvi hoje? A cada palavra que ouvimos, nós precisamos fazer uma autorreflexão. Não é uma reflexão para olhar o meu irmão do lado, é uma reflexão para olharmos a nós mesmos. Como nós estamos vivendo neste século que tenta destruir a palavra, só tenta, porque nós sabemos que ele não vai conseguir, porque o nosso Deus é poderoso. Ele tenta injetar no nosso meio fábulas e doutrinas demoníacas. E é por isso que Paulo exorta o povo: desperta, ó tu que dorme, desperta. Veja como está ao seu redor um inimigo atacando, avançando contra a igreja, quando, na verdade, é a igreja que tem que avançar e resgatar aqueles que precisam ser resgatados lá das mãos do inimigo, para vir para a maravilhosa luz. Assim como outrora, um dia, o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, Ele quer fazer de nós instrumentos para que o Espírito Santo possa fazer o mesmo àqueles que ainda não conseguiram ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ser boca de Deus na vida de outras pessoas. Vamos analisar, então, alguns pontos de uma igreja que não está dormindo, de uma igreja que está desperta, de uma igreja que está ativa, de uma igreja que está operante. E eu creio e profetizo que esta igreja é uma igreja ativa, que esta igreja é uma igreja operante no nome do Senhor Jesus. Amém? Em Mateus 5, versículo 14 até o versículo 16. O primeiro ponto que eu quero analisar é que uma igreja ativa, ela é uma luz que brilha em meio à escuridão. Amém? Mateus 5, versículo 14 até o versículo 16 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também
as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Veja o final deste versículo que lemos. Assim brilhe também as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, nós precisamos levar uma vida conforme a palavra de Deus, buscando a santidade. Não é para nos acharmos melhor do que os outros, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida, através da nossa conduta, para que o mundo veja que há uma diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor, para que o mundo veja em nós a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo de fato. Então não é para nos exaltarmos, mas é para que o nome do Senhor seja exaltado. Então, irmão, eu já falei aqui algumas vezes, mas sempre que eu me deparo nesta orientação, eu sempre lembro desta música. Aquela música que diz assim: chegou sua hora de brilhar. Esqueça essa música, risquem no seu repertório. Quem tem que brilhar é o Senhor Jesus, na minha vida e na sua vida. Amém? Onde nós estamos, onde nós estivermos, seja na nossa casa, seja no meio da nossa parentela, seja no nosso local de trabalho, seja no nosso local de estudo, nós precisamos refletir a imagem do Senhor Jesus. E as pessoas precisam olhar para você. E quando olharem para você, elas, mesmo que não falem, elas precisam sentir a paz que emana, não de nós, mas do Espírito de Deus que está em nossas vidas. Elas precisam olhar para você e ver não você, pecador, mas ver a imagem do Deus Santo, do Deus de amor. Ela precisa ver em nós uma pessoa em que ela pode confiar. Ela precisa ver em nós e ver algo diferente em nossas vidas. O presbítero Júlio até falou aqui na sexta-feira, ele comentou sobre os 007, James Bond. Não podemos ser James Bond, amém, irmão? Nós precisamos fazer a diferença. Onde nós estamos, nós não precisamos sair chegar no local de trabalho e falar: eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Não é isso. O mundo conhece um cristão, muitas vezes não é pelo que ele fala, mas é pela maneira que ele se comporta, é pela maneira que ele é dedicado ao seu trabalho, é pela maneira que ele faz o seu trabalho com excelência, é pela maneira que, do tratar dele com as pessoas, quando as pessoas estão do lado dele, que está passando por dificuldades, ele sempre vai ter uma palavra de encorajamento. Quando ele vê algo errado acontecendo e ele é convidado para participar disso, ele se retira. Ele não tenta conquistar o mundo sendo igual ao mundo. Ele é diferente do mundo. E essa diferença contagia as pessoas. E quando essas pessoas se encontram em situações de desespero, muitas vezes ele vai saber que ao seu lado ele vai ter palavras de esperança, vai ter palavras de vida. E nós precisamos ser cristãos realmente que representa isso na vida das pessoas que estão em trevas. A luz é para brilhar, é para iluminar, para fazer com que essa pessoa que está em trevas comece a ver a luz de Cristo. A luz que vai guiá-la para a salvação. Nós precisamos ser essa luz na vida dessas pessoas. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo haja através das nossas vidas e pesque essa pessoa. O nosso maior desejo deve ser ganhar vidas para o Senhor. Muitas vezes nós estamos muito preocupados em trabalhar para termos uma vida confortável enquanto passamos por esta terra. Não é errado você querer uma vida confortável, mas você precisa priorizar que o mais importante é você ser instrumentos de Deus aqui na terra para abençoar outras vidas, para resgatar outras vidas. Nós precisamos permitir
Que o Espírito Santo nos use. Glória a Deus, estão soltando até fogos, né? Amém. Amém. Nós precisamos ter essa luz. Em um mundo como está hoje, um mundo tão caótico, um mundo que está em guerras, nós precisamos ter a luz. Nós precisamos ser aquele que tem uma palavra de paz. Nós não podemos ser cristãos encrenqueiros, amém, irmão? Nós não podemos. Nós não podemos passar despercebidos nos ambientes em que nos encontramos. Onde nós estamos, nós precisamos fazer a diferença. Onde entrarmos e se houver trevas, essas trevas precisam ser dissipadas. Nós precisamos ser uma ameaça para o diabo. Quando você entrar em um lugar que o inimigo tem agido, ele tem que olhar para o Deus que está na sua vida e falar: agora esse território não me pertence mais. Este território pertence ao Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos causar este impacto onde estivermos. E por isso nós precisamos ser uma igreja desperta, uma igreja avivada. Nós precisamos buscar o avivamento espiritual em nossas vidas. Nós precisamos ser referenciais. Filipenses 2, 15 até os 16, parte A, diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis e sinceros, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Muitos 007, vamos dizer assim, muitos 007, eles se justificam e dizem: devemos respeitar todas as crenças. Na verdade, está sendo covarde, ele não quer confrontar com a palavra da verdade. Muitos deles dizem sim, muitos 007 dizem ainda que Deus é um só, independentemente da religião. Agora, irmão, o Deus que eu vivo aqui hoje não é o mesmo apresentado lá no Candomblé. Amém? O Deus que eu vivo aqui hoje é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro. Então, não, esse argumento que Deus é o mesmo em qualquer religião, não é por aí, irmão. É aquele respeito humano que hoje o mundo prega para inibir a voz de Deus através do cristão. Não caiam nessas armadilhas. A verdade é uma só. Ou nós servimos ao Senhor, ou não servimos ao Senhor. Ou nós nos dedicamos inteiramente ao Senhor, ou não adianta apresentar os restos para o Senhor. O Senhor precisa ser o primeiro, a primazia em nossas vidas. O Senhor não vai aceitar ser o segundo, muito menos o terceiro. Ele ou é o primeiro ou não é. Então, que a gente possa, com toda a nossa vida, sempre priorizar a palavra do Senhor, sempre priorizar o reino de Deus em nossas vidas. Sempre. É fácil, irmão? Não. Mas, como eu disse na última pregação, o Evangelho não nos apresenta uma vida de facilidade. O caminho é estreito e a porta também é estreita. Nós devemos nos adequar ao Evangelho. Não é o Evangelho se adequar à nossa vida. Amém? Um segundo ponto que eu gostaria de analisar numa igreja avivada, que primeiro ela precisa ser luz que brilha na escuridão. Segundo, uma igreja desperta, uma igreja ativa, ela precisa ter uma vida de oração. Mateus 26, versículo 40 até o 41, é o relato de Jesus no Getsemane. É isso, não sei ler direito, mas entenderam, amém? Que diz assim: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso, detalhe, Jesus havia acabado algum momento atrás, alertado a Pedro de que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E Jesus convida os 3 para irem ao Getsemane e orar. E era a oportunidade de Pedro de vigiar, de guerrear para não acontecer. E o que ele fez? Dormiu. E isso por 3 vezes.
Essa aqui foi a primeira exortação. Jesus foi, orou, voltou, eles estavam dormindo de novo. Pois foi, orou, voltou e eles estavam dormindo de novo. Nós precisamos estar despertos. Viver uma vida de oração, irmão, é uma batalha constante, é uma batalha diária. Mas que nós não podemos nos isentar dessa batalha. Nós não temos a opção, como cristãos, de não ter uma vida de oração. Nós não temos a opção, como cristãos, de não representar a luz de Cristo onde nós estamos. A oração é o oxigênio da alma de todo cristão. Ela é vital para as nossas vidas de cristianismo, para as nossas vidas de intimidade e comunhão com o Senhor. Um fato que tem sido ignorado por nós cristãos é que nós estamos vivendo em um campo de batalha. Nós fomos chamados para ser servos e soldados do Senhor Jesus. Nós fazemos parte de um exército do Senhor Jesus que está aqui na terra. Ou seja, nós estamos em batalha 24 horas por dia. Os momentos de refrigério que temos é quando o Senhor nos permite, quando nós decidimos tentar pegar um momento de refrigério por conta própria, nós somos atingidos pelos dardos inflamados do inimigo. Quando nós deixamos de orar, de vigiar, nós enfraquecemos, como foi dito hoje aqui pelo pastor Cleiton na hora de um comentário no EBD. Nós cristãos precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar orando o tempo todo. E vamos colocar uma ilustração aqui, um soldado real num campo de batalha. Se ele estiver cansado e simplesmente virar a costa para a guerra e sair procurar um lugar de descanso, o que vai acontecer com ele? Vai ser atingido e vai morrer no campo de batalha. E nós, como cristãos, temos que ter essa convicção de que nós estamos em guerra contra as potestades do inimigo, contra os poderes celestiais, os poderes do inimigo. Não é uma guerra contra a carne nem contra sangue. E nós precisamos estar atentos, porque ainda que na nossa caminhada a gente chegue a ser ferido, você não tem a opção de virar as costas sem que o general, que é o nosso Senhor, te permita sair um pouco para ter um refrigério. Mas quando ele nos dá essa permissão, ele já coloca outro no seu campo para estar lá vigilante. Mas não é um refrigério que você pode deixar de orar, não. Você vai continuar orando sempre, vigiando, se consagrando sempre. Mas há momentos da batalha que para alguns está mais ferrenha e para outros está mais leve, para que você possa estar tendo um descanso no meio da batalha. Mas precisa ser guiado pelo Senhor em todo o tempo. Precisamos ter essa convicção. Eu sou um servo. Eu sou um soldado do Senhor. Eu estou em luta em prol do reino de Deus. Eu prefiro lutar pela minha família, eu prefiro lutar pela minha vida, eu prefiro lutar por aqueles que estão lá fora, para que todos os escolhidos, os eleitos do Senhor sejam alcançados pela palavra dele. E o Senhor quer usar a nós, a cada um de nós. Amém? Nós somos sentinelas. E muitas torres de vigia estão cheias de sentinela dormindo. Muitas torres de vigia, os sentinelas estão dormindo. Por isso Paulo, ele exorta, desperta, ó tu que dorme, desperta, ó igreja, desperta, desperta porque a guerra está nos seus últimos dias. Nós temos visto as evidências de que a palavra do Senhor está cada vez se cumprindo e que o tempo está cada vez mais próximo. Não temos tempos mais de cochilar. E nós precisamos parar de usar a oração como nós usamos o número 190 ou 193 no SOS. Nós precisamos de parar isso, de fazer isso. Eu estava vendo uma pregação e eu vi uma ilustração a respeito do comportamento do cristão em relação à oração, e eu achei muito interessante. Eu vou trazer ele aqui, mas nas minhas palavras eu vou ilustrar o que eu ouvi nessa pregação que um pastor fez. É mais ou menos assim. Digamos que eu chegue no presbítero Júlio, eu ia usar o pastor Adiel, mas eu lembrei da aula de finanças dele, eu falei, não, melhor não.
Digamos que eu cheguei no presbítero Júlio e falo, irmão, me empresta R$ 1.000, tal dia eu te pago. Ele me empresta. Eu vou, no tempo estabelecido, eu pago ele. E fumo por 6 meses, nem ligo para ele. Depois que me empresta o dinheiro, eu pago, não falo com ele mais durante 6 meses. E no final de 6 meses, eu ligo novamente para ele e falo, irmão, me empresta 2.000. Ele, bom, eu emprestei a primeira vez, ele pagou. Eu vou confiar, me empresta novamente. E fumo agora por 1 ano. No final de 1 ano, eu ligo novamente para ele e falo, irmão, me empresta 5.000. Ele já confia em mim o suficiente. Afinal de contas, eu paguei o primeiro, paguei a segunda vez, porque a palavra diz que devemos dever alguma coisa que seja o amor. Amém? Então, eu pego, ele me empresta 5.000. Aí eu fumo por 2 anos. Não ligo para ele. Já paguei, ele já me emprestou, estamos quites. Por 2 anos eu fico sumido. No final de 2 anos eu ligo para ele. Irmão, quando ele pegar o celular e olhar e ver que eu que estou ligando, sinceramente, o que, é que ele vai pensar? Está atrás de dinheiro de novo, não? Então, às vezes a gente faz com oração assim. A gente está bem, esquece de Deus. Está no aperto, corre lá, Deus me ajuda. Está bem de novo, esquece de Deus. Nós precisamos parar de usar a oração dessa forma. Nós precisamos orar porque nós gostamos da companhia do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos orar porque nós sabemos que nós necessitamos estar conectados com o Senhor diariamente. Nós precisamos orar porque amamos a intimidade com o Senhor e buscamos levar uma vida cada vez mais conforme a palavra do Senhor. A oração é o oxigênio da alma. Amém? Nós devemos sempre, todos os dias, ter como primazia buscar a presença do Senhor. Se nós tivermos momento com Deus no começo do nosso dia, todos os restantes do dia será abençoado. Mas a nossa comunhão com Ele, começa do momento que acordamos até o momento que formos dormir, devemos estar conectados com o Senhor, nesse relacionamento diário e contínuo com Ele. Como temos nos comportado com a oração em nossas vidas? Nós temos orado ou temos usado como um número de emergência? Amém? Uma terceira ponto que eu gostaria de analisar é que uma igreja desperta. O primeiro ponto que analisamos é que ela precisa ser luz que brilha em meio à escuridão. E o segundo ponto é que precisa ser uma igreja que ora. E agora é preciso ser uma igreja que recebe a vida. Uma igreja viva e não uma igreja morta. Em Ezequiel 37, fala a passagem do vale de ossos secos, em que Ezequiel teve uma visão. O Espírito de Deus o leva para um vale cheio de ossos secos. E não só secos, mas sequíssimos. E Deus fala para ele, filho do homem, poderá estes ossos reviver? E ele responde, Senhor, tu sabes. E Deus fala para ele, profetiza. E ele começa de uma forma interessante. Ouvir ossos secos. Aí a gente fala, loucura. Como é que ossos podem ouvir? Primeiro que não tem vida, não tem nem ouvidos para começar, né? Como é que ossos podem ouvir? Mas o que Ezequiel fez, ele não questionou, ele obedeceu. E obedeceu com fé. E profetizou. E a gente sabe que eles reviveram. Quando ele começou a profetizar, um grande ruído agitou o local e os ossos começaram a se juntar com os ossos. E os tendões apareceram, a carne, a pele, mas ainda não havia vida. E há 2 estágios que a igreja pode estar. Ou ela pode estar no estágio do vale de ossos secos, sequíssimos, ou pode estar no vale dos defuntos. Que é quando já tem a carne, já tem os tendões, já tem a pele, mas ainda não tem vida. E ele continua, Deus continua falando para ele, profetiza, filho do homem, é o Espírito. E ele profetizou, e o Espírito veio, e todo aquele vale reviveu. E um grande e numeroso exército se colocou de pé diante dele. E este exército, de pé,
com a vida que foi soprada em nossas narinas pelo Espírito de Deus, é que tem que estar de pé aqui hoje. Amém? Prontos, posicionados para a batalha que está em curso todos os dias das nossas vidas, quando colocamos os pés, não vou nem falar para fora da nossa casa, mas quando colocamos os pés no chão ao levantarmos, a batalha já começa ali diariamente. E é por isso que precisamos ser luz, precisamos ter uma vida de oração e precisamos ter esta vida do Espírito de Deus em nós. E a gente pode perguntar, onde está os Ezequiéis de Deus? Onde está os Elias de Deus no nosso presente século? Aliás, perdão. A primeira pergunta é, onde está o Deus de Ezequiel? Onde está o Deus de Elias no nosso presente século? E a resposta é simples. No mesmo lugar que estava naquela época, assentado no seu alto e sublime trono. E ele está com seus ouvidos inclinados. A oração que se faz neste local, a oração que se faz no seu quarto secreto. E agora a pergunta que nós devemos fazer, onde estão os Elias? Onde estão os Eliseus? Essa é a pergunta que devemos fazer. Eu e você precisamos ser esses Elias, esses Eliseus de Deus, para orar ao Senhor. E Ele está pronto para nos responder. E Elias, ele foi tão audacioso, tão ousado, que ele não simplesmente orou, mas ele dificultou o trabalho de Deus. Já não fosse difícil orar e Deus responder um homem pecador para enviar fogo do céu, ele ainda enxopou o holocausto de água. E Deus gosta que a gente seja ousado na oração, porque isso demonstra fé, demonstra confiança no Senhor. Que nós possamos ser este Eliseu, este Elias, no tempo de hoje. E precisamos estar de posse daquele grãozinho que Jesus falou, aquele grão de mostarda, mais poderoso do que um átomo, a fé. Porque muitos podem orar hoje, mas poucos têm a fé de Elias e a fé de Ezequiel. E nós precisamos deste grão de mostarda. E quem é que dá este grão de mostarda para nós? Deus, o Espírito de Deus. Como o irmão Abraão falou, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir é também ler, amém? Não é só eu ficar ouvindo pregações prontas no YouTube ou aqui no culto, não, é ler em casa, no quarto secreto, amém? Então você está ouvindo, amém? Seu espírito está ouvindo, está lendo, amém? As igrejas, muitas, têm estado cheias, mas mortas espiritualmente falando. Sabe por que muitas vezes nós deixamos de orar? Porque muitas vezes nós nos achamos autossuficientes. Nós achamos que nós podemos resolver as coisas com a força do nosso braço. E por mais simples que seja, a sua vida precisa ser totalmente dependente do Senhor. Por mais simples que seja a situação, você precisa primeiro consultar ao Senhor. Para onde você deve seguir, para onde você deve se direcionar. É Deus que guia as nossas vidas. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Amém? Deixamos que Deus guie a nossa vida. E a consequência de termos igrejas em estado de letargia, em estado de inércia, irmãos, em meio à nossa sociedade, vejamos que a gente já levantou alguns dados estatísticos e vemos que a igreja cristã tem crescido ano após ano. Ela tem aumentado em número. Mas a triste contradição é que, da forma que a igreja tem crescido, no meio da nossa sociedade também tem crescido a corrupção, tem crescido a prostituição, tem crescido todas essas mazelas seculares que afligem as nossas vidas. Mas por que
que isso continua a crescer, se o número de cristãos estão crescendo, não era para fazer uma diferença, porque quando há um avivamento genuíno, há um abalo nas estruturas da sociedade, positivamente. Não tem como acontecer um avivamento genuíno no meio do povo de Deus sem atingir de alguma forma a sociedade. Seja a sociedade que você vive, como por exemplo aqui no Rio Haste Fundo, a sua vizinhança, algo diferente tem que acontecer. E as pessoas têm que olhar e se sentir atraídas pelo poder de Deus em sua vida, no nosso meio. Então, isso acontece, essa contradição, porque embora tenha crescido em números, é em números que ainda não têm vida. E é preciso que a vida seja profetizada nas igrejas, nas nossas famílias. Nós precisamos nos levantar como Eliseu e profetizar vida com a autoridade que o Senhor nos dá, no seio da nossa família, no seio da nossa parentela, no nosso local de trabalho, onde estivermos, precisamos profetizar a vida e a vida de Deus. E antes de abrirmos a nossa boca para nós falarmos que esta autoridade, que este poder, que esta fé não é para nós, em Atos 2, versículo 14, diz que todos ficaram cheios, 2, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ou seja, todos aqueles que estavam reunidos no cenáculo, orando com o mesmo propósito, todos eles foram cheios do Espírito Santo. E se todos nós juntos orarmos, clamarmos ao Senhor, nos prostrarmos diante do Senhor, nos humilharmos diante dele, reconhecermos as nossas fraquezas, reconhecermos que fomos falhos, reconhecermos os nossos pecados, pedimos misericórdia e pedirmos que o Senhor nos renove, nos avive, nos dê vida em abundância, ele vai atender a oração que nós fizermos. Assim como ele atendeu a oração de Ezequiel. E vale para o nosso tempo, se todos nós buscarmos. Todos nós precisamos buscar, porque todos nós precisamos do Espírito de Deus em nossas vidas. Todos nós precisamos ser essa igreja ativa do Senhor. É para isso que nós fomos chamados, para vivermos a palavra do Senhor de forma íntegra, de forma genuína. E se, irmão, para concluirmos, se ao ouvirmos esta palavra, e nós olharmos para nós e dizermos, Senhor, eu tenho andado morto, eu tenho andado como este ossos secos, sequíssimos, mas eu quero a vida que o Senhor tem para mim. Eu quero a vida que o Senhor profetizou naquele vale. Eu quero que essa profecia na minha vida. Eu quero ser cheio da vida do Espírito Santo. Em Ezequiel 37, versículo 10, diz assim, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou nele, e viveram, e se puseram de pé, um exército soberano, um exército sobremodo numeroso. Eu profetizo vida na casa de vocês, na vida de vocês, na família de vocês. Recebam a vida do Senhor Jesus. Amém? Irmão, coloque-se de pé com este